Olá, eu sou Arthur, psicólogo cognitivo comportamental. Sejam bem-vindos ao meu canal e dando sequência à série Mediação Escolar. Hoje eu vou falar sobre uma matéria que eu coloquei no curso que eu acho importantíssima, que é habilidades sociais. O que seria exatamente habilidades sociais? São técnicas para ensinar não só o mediador a lidar com o seu mediado da melhor forma possível, como também para ensinar as crianças a lidarem umas com as outras, a fazerem amizade, a se conversarem melhor, se comunicarem melhor. Exatamente porque nós temos, por exemplo, o autista, que ele tem dificuldade de estar interagindo com as pessoas. Então, no caso dele, que costuma ser até bem pragmático, ensinar técnicas para ele poder lidar com as outras crianças, com as outras pessoas, é formidável. Para ensinar para as crianças tímidas, para as crianças com fobias sociais e até com crianças com mutismo seletivo. Para quem não conhece, o que seria o mutismo seletivo? É quando a criança não é necessariamente muda, mas ela elege algumas pessoas com quem ela vai falar. Então, por exemplo, às vezes ela conversa normalmente com a mãe, mas na escola ela não fala com ninguém. Então, por isso que a gente chama de mutismo seletivo. Ela chega quase a ser muda. Você pergunta alguma coisa para ela, ela simplesmente não te responde. E aí, normalmente, ela tem um mutismo seletivo por conta das dificuldades de estar interagindo com as outras pessoas, e as habilidades sociais acabam dando a ela instrumentos para ela poder estar fazendo isso. Ferramentas para ela poder estar fazendo isso. E só para vocês terem uma ideia da necessidade de como é importante a gente estar ensinando habilidades sociais, eu mesmo tinha um paciente que ele detestava ir para a escola. E um dos motivos era porque, quando ele ia para a escola, ele não tinha amigo nenhum lá. Agora imagina, vamos nos colocar no lugar dessa criança. Tá? Nós já fomos crianças, então sabemos que a escola não é assim o tempo todo maravilhosa. Muitos dos trabalhos são muito chatos. Ficar sentado, estudando, às vezes pode ser tedioso, ainda mais por 5 ou 6 horas direto. E o recreio também é angustiante se você passa o recreio sozinho. Era o que acontecia com esse garoto. Ele detestava ir para a escola. A escola, para ele, gerava muito sofrimento. Eu comecei a trabalhar com ele técnicas de habilidades sociais, como ele faz para iniciar uma conversa, manter, para ele fazer as amizades. E o que aconteceu? Quando ele começou a usar as técnicas, ele fez um amigo. Esse um amigo fez toda a diferença. O que começou a acontecer? Ele passou a ter mais vontade de ir para a escola, mais alegria, e exatamente pelo seguinte, ele tinha pelo menos alguém com quem compartilhar, alguém com quem brincar, alguém que estava do lado dele para sentar na hora da aula. E não só ele ficou mais feliz, ele ficou mais contente de ir para a escola, ele começou a oferecer menos resistência, como as notas, o rendimento dele melhorou muito. Vocês estão vendo a importância das habilidades sociais? Além disso, né, eu vou até inclusive falar no próximo vídeo sobre educação positiva, que é trabalhar bem-estar, alegria. Mas só para vocês terem uma ideia, né, Seligman, que foi o desenvolvedor da psicologia positiva, né, ele fala sobre os 5 princípios, 5 fatores para você ter uma sensação de satisfação, alegria e felicidade. E dentre eles estão autorrealização, engajamento, ter sentido na vida, as coisas que você faz ter algum sentido para você, e também a questão de como você se relaciona com as pessoas. Se você tem um bom relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com o seu chefe, com o seu subordinado, tudo isso te dá a sensação de satisfação. Temos também o engajamento. Agora, se a gente parar para pensar nos 5 fatores, os 5 fatores são direta ou indiretamente ligados à questão social. Ou seja, por exemplo, propósito na vida. Normalmente, quando você pensa num propósito, é um propósito que se estende, né, para as outras pessoas. Tipo, levar para as outras pessoas a importância de se saber determinada coisa. Ou fazer com que eu conscientize mais toda a sociedade em relação a isso. Poder fazer uma diferença no núcleo onde eu vivo. Então, vocês podem observar que tem relação direta ou indireta com a forma como você se relaciona, os relacionamentos em si. A questão da autorrealização, tá? Quando você consegue alguma coisa, o que você pensa quando você consegue alguma coisa? Não é em compartilhar com alguém que você gosta, não é contar para sua mãe, para o seu pai, o seu namorado ou o seu companheiro, caramba, eu consegui, eu fui promovida.
Outra coisa que ele fala é sobre valorizar os momentos pequenos, os prazeres pequenos da vida, tipo, tá sentado na praia, tomando uma água de coco, tá fazendo uma viagem simples, esses prazeres simples, tá sentado num restaurante provando uma comida boa. Eu tenho certeza que a maioria das lembranças que vocês tiverem em relação a pequenos momentos felizes, vocês estavam do lado de alguém. Então, você já começa a perceber a importância disso. Então, por que eu ensino essas técnicas para vocês? Primeiro, para vocês aprenderem a lidar com os mediados, porque saber lidar com pessoas é importantíssimo para a nossa sociedade. Basta entender como é que funcionam os empregos hoje em dia. Quer dizer, se você tiver um bom currículo, mas se você tiver uma boa indicação, normalmente o que vale mais é a indicação, exatamente porque está vindo de alguém conhecido. Então você já passa a ter uma confiança gratuita naquela indicação, naquela nomeação. E é exatamente por conta da questão das habilidades sociais. Então, primeiro, eu ensino para o mediador para poder lidar com as crianças e para o mediador saber ensinar as crianças como lidar umas com as outras, aprenderem a negociar, aprenderem a iniciar uma conversa. Para tudo isso tem técnicas, né? Só para vocês terem uma ideia, os políticos usam essas técnicas de habilidade social, ou seja, né? Existem psicólogos que estão do lado negro da força e estão ensinando essas técnicas, né, para políticos, por exemplo. A minha ideia é ensinar essas técnicas para vocês, né? Inclusive, logo depois que acabar essa série, eu vou estar lançando uma série sobre habilidades sociais. Aí, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre habilidades sociais, vocês podem assistir a série toda, tá bom? Mas aqui, como eu falei, é mais voltado para a questão da educação, da escola. Então, por isso que eu acho muito importante, porque a gente trabalha o autista, a gente trabalha vários tipos de criança, e todos os transtornos, de forma direta ou indiretamente, tem algum problema, alguma dificuldade em relação às habilidades sociais, entendeu? E aí você aprende técnicas de como lidar com um grupo de pessoas, como lidar com a criança, como fazer críticas sem que elas fiquem chateadas, aprender a dizer não. E eu acho fantástico que um mediador tenha todo esse know-how. Tá? Mas aqui nesse vídeo eu só queria que você tivesse a noção da importância que é não só você saber lidar e interagir bem com as pessoas, né, como interagir bem com o seu mediado, assim como ensinar o seu mediado a interagir, não só com o professor, com o aluno, mas com todas as pessoas da sua vida. Tá bom, gente? Então, isso é que eu tinha para hoje. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Enfim, se vocês gostaram, por favor, compartilhem, deem like. Isso ajuda o canal a crescer. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários alguma dúvida, sugestão que eu possa estar fazendo um outro vídeo. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima.